Salve, família palmeirense! Hoje a gente vai falar de uma situação que, sinceramente, tem tudo para mexer com o mercado do Verdão e com a nossa necessidade urgente de reforçar o meio de campo. A conversa que surgiu nos bastidores é a seguinte: o Danilo, aquele volante que a torcida conhece bem, esteve muito próximo do Palmeiras recentemente. E olha que isso não é papo de internet, não. É uma informação que vem sendo comentada por quem acompanha bem o cenário do futebol brasileiro e que, de certa forma, explica muito do porquê o Palmeiras ainda não decidiu de vez sobre o seu meio-campo. A verdade é que, enquanto o Botafogo tenta se reorganizar financeiramente e abrir espaço no elenco, o Palmeiras segue observando com atenção e talvez até esperando os momentos certos para dar o bote. E por que isso é tão importante? Porque o Palmeiras está carente de um volante com presença, com leitura de jogo e com experiência. A gente viu que a diretoria até trouxe nomes, mas a realidade é que o time precisa de alguém que resolva e que não dependa de adaptação por anos. O Danilo é exatamente esse tipo de jogador. Ele já conhece o clube, já conhece o ambiente. Já passou por momentos bons aqui e tem uma identificação com a torcida que é difícil de encontrar em qualquer outro nome do mercado. A questão é que, mesmo com essa proximidade, o negócio não saiu porque, no fim das contas, o Botafogo estava devendo 2 meses de direitos de imagem para o jogador e, em cima da hora, resolveu quitar essa dívida. E isso, como a gente sabe, muda completamente a negociação. Porque quando um clube deve e atrasa pagamento, o jogador fica com a cabeça longe. E o Palmeiras, que já tinha mostrado interesse, acabou ficando com a sensação de que talvez ainda seja possível, mas que depende de um novo momento. Agora, eu quero que você pense comigo. O Flamengo apareceu nessa história como possível concorrente, e a gente já sabe como é essa novela quando envolve um clube com tanto apelo e dinheiro no Brasil. Só que o Palmeiras tem um argumento que pesa demais nessa disputa. O Danilo já jogou aqui, já se adaptou, já conhece o futebol brasileiro e, principalmente, conhece o Palmeiras. Ele não é um jogador que precisa de um tempo enorme para se enturmar, porque ele já passou por isso. Então, a pergunta que fica é simples. Por que o Palmeiras não tenta de novo? Por que não dar mais uma investida, mais uma conversa, mais uma proposta, mesmo que seja para tentar agora? O mercado está cada vez mais louco. E a gente sabe que, às vezes, o clube prefere apostar em um nome desconhecido do que ir no que já conhece e que tem qualidade comprovada. E aqui entra outro ponto que a gente não pode ignorar. O Palmeiras está no meio de uma fase de testes e experimentos que, sinceramente, já cansou. Não que a gente não apoie os reforços que chegam, porque sempre que um jogador veste essa camisa, a torcida apoia. Mas o Palmeiras não pode viver de tentativa e erro. A gente não pode continuar vendo o time indo atrás de nomes de lugares que a gente nem conhece, esperando que dê certo. E quando dá, a gente comemora, claro. Mas o time precisa de mais segurança, de mais estabilidade, de jogadores que realmente tragam retorno imediato. O Danilo é esse tipo de jogador. Mesmo com alguns problemas físicos ao longo da carreira, ele ainda é um volante de alto nível, com qualidade técnica e com capacidade de decidir jogos. E o mais interessante é que o Danilo não é um volante de origem. Pelo menos não foi assim no começo. Ele foi se especializando nessa função ao longo do tempo, e principalmente no Palmeiras, quando ele foi adaptado para esse papel. Depois ele foi para o Botafogo, foi contratado para ser esse tipo de jogador e acabou se consolidando como um especialista na posição. Mas ele não se limita a isso.
O Danilo também pode jogar como um 8, como um meia mais avançado e até como um camisa 10 em alguns momentos, porque ele tem a qualidade técnica para isso. E isso é algo que o Palmeiras precisa. Um jogador versátil, que saiba se posicionar, que saiba pensar o jogo, que não se limite a uma função fixa. Um cara que, quando o time estiver em dificuldade, saiba tomar a frente e resolver. E aí, eu volto a repetir. Por que o Palmeiras não tenta? Por que não fazer uma nova investida? Por que não conversar com o Botafogo? Por que não buscar uma forma de viabilizar isso? Porque a gente sabe que o clube está com capacidade financeira e, mais do que isso, está com a necessidade. O Palmeiras tem um elenco qualificado, com peças que realmente elevam o nível de qualquer time, mas o meio-campo ainda é um ponto que precisa de reforço. A gente viu que o time, por vezes, parece sem coragem de jogar, parece que tem medo da bola, medo do jogo. E isso não é só questão de técnica. É questão de mentalidade, de confiança, de ter um jogador que puxe o time, que imponha presença. O Danilo tem esse perfil. E falando em presença, não dá para deixar de comentar a situação do jogo contra o São Paulo, que já está chegando. O clássico é sempre uma prova de fogo. E, se a gente quiser começar o ano com o pé direito, é hora de mostrar personalidade. O Palmeiras vai jogar na Arena Barueri e, até o momento, os ingressos não estão vendendo como a torcida esperava. Mas isso não pode ser desculpa. A torcida tem que apoiar e o time tem que retribuir com futebol. A gente precisa ver o Palmeiras jogando bola e não só buscando o resultado de qualquer jeito. Porque o futebol brasileiro mudou muito e quem não joga com coragem, quem não joga com intensidade, acaba ficando para trás. O time do Flamengo já mostrou isso, com mais de 30 finalizações contra o Vasco, e a gente viu que, mesmo com pouca preparação, eles já têm uma ideia clara do que o técnico quer, e é justamente aí que entra o desafio do Palmeiras. Voltar a ser aquele time que jogava com a bola no chão, com triangulações, com aproximações, com passes curtos e velocidade. Não dá mais para ver aquele futebol de chutão, de bola para trás, de saída lenta. O Palmeiras tem elenco para jogar bonito, tem jogadores que fazem a diferença, tem técnico com capacidade de implantar uma filosofia de jogo mais agressiva. A gente já viu isso em 2022, quando o time era um prazer de assistir. Mas o tempo passou, o elenco mudou e o Palmeiras parece ter perdido um pouco dessa identidade. E agora é hora de recuperar. Só a gente precisa de um meio-campo que dê segurança, que controle o jogo, que não deixe a equipe refém de qualquer adversário. E é aí que a conversa sobre o Danilo faz sentido. Ele é um jogador que, mesmo com a idade avançando, ainda tem capacidade de marcar, de distribuir, de acelerar o jogo. E ele é do tipo que não foge de jogo grande, não foge de clássico, não foge de pressão. O Palmeiras precisa disso. Precisa de jogadores com caráter, com personalidade, com futebol. E o Danilo tem tudo isso. E aí, família antes de seguir. Deixa eu te perguntar. Você acha que o Palmeiras deveria investir de novo no Danilo? Você acha que o clube deveria insistir nessa contratação e talvez até abrir mão de outras possibilidades para trazer um jogador que já conhece a casa e que já provou seu valor? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque o torcedor é quem vive essa paixão na pele. E a gente sabe que quando o Palmeiras joga com coragem, quando o Palmeiras joga com bola no chão, o time se torna muito difícil de ser batido. E é exatamente isso que a gente quer ver no sábado contra o São Paulo. A gente quer ver um time com postura, com vontade, com futebol, porque o começo de temporada não perdoa. Agora,
com relação ao mercado, a situação do Rafael Veiga também segue movimentando o cenário. A gente tem notícias de que ele deve ir para o América do México, mas não em definitivo. O que está sendo especulado é um empréstimo com opção de compra, e o clube mexicano ficaria responsável pelo pagamento do salário. Isso muda um pouco a lógica do Palmeiras, porque é um jogador que tem história no clube, que já foi decisivo, mas que, nesse momento, parece estar caminhando para uma saída temporária. A gente precisa acompanhar isso com atenção, porque se o Veiga sair, o Palmeiras perde uma peça importante no meio. E aí, a necessidade de um reforço se torna ainda maior. E a conversa do Nino também tem um capítulo novo. A diretoria do Palmeiras parece ter se animado com a situação, porque o zagueiro do Zenit mudou de empresários recentemente. Ele estava sendo representado pela Elenco Sports, que tem uma relação complicada com o Palmeiras, especialmente depois de negociações passadas que não evoluíram. E agora, com essa mudança de agência, a expectativa é de que o negócio possa caminhar com mais tranquilidade. Isso não significa que o Nino vai fechar com o Palmeiras nessa janela, mas pode ser um forte indicativo de que a negociação ainda está viva e pode se concretizar. O que a gente sabe é que o jogador se reapresentou no Zenit e está cumprindo pré-temporada, porque tem contrato. Mas a intenção do Palmeiras é clara: tentar fechar ainda nesta janela, antes que a janela feche e o negócio fique para o meio do ano. A gente tem que falar da preparação do time para o clássico. O Palmeiras está treinando forte na academia de futebol e o Abel deve usar força máxima. Com os retornos de jogadores importantes como Vitor Roque, Felipe Anderson e Andréas, a expectativa é que o time entre em campo com postura e com vontade de mostrar que pode jogar bem. O mais importante, claro, é conquistar os 3 pontos, porque campeonato é tiro curto e cada vitória vale muito. Mas a gente também quer ver futebol. Quer ver um Palmeiras que jogue com intensidade, que pressione, que marque em cima, que jogue com transição rápida e que não se acomode com a bola nos pés. Porque, se o Palmeiras quiser voltar a ser referência, precisa jogar com coragem. Vamos lá. Família. Palmeirense. Porque agora a história entra numa parte ainda mais interessante e cheia de reviravolta e que pode definir o futuro do nosso time nessa temporada. Se a primeira parte já deixou claro que o Palmeiras está buscando reforços e tentando entender o que pode fazer no mercado, agora a gente entra numa fase em que as peças começam a se encaixar e as possibilidades vão ficando mais reais. E, quando a gente fala de mercado, a gente sabe que não existe nada mais imprevisível do que futebol brasileiro. Um dia o jogador está praticamente contratado, no outro ele aparece em outra equipe e a gente fica ali de braços cruzados tentando entender o que aconteceu. Mas é justamente aí que a diretoria do Palmeiras precisa ser rápida e certeira, porque o tempo não perdoa. E quando o assunto é o meio-campo, a urgência é ainda maior. A gente falou bastante do Danilo, mas não dá para esquecer de um nome que vem sendo ventilado e que pode entrar na disputa a qualquer momento: o Fabinho. O volante, que já mostrou que é um jogador de alto nível, está sendo observado por outros clubes e o Palmeiras sabe que não vai ser fácil. A concorrência é forte e a gente sabe que o jogador ainda não definiu seu futuro. Ele quer fazer isso com calma, pensando na família, pensando no que é melhor para a carreira dele. E é exatamente por isso que a diretoria precisa ser inteligente, oferecer segurança, projeto e, principalmente, mostrar que o Palmeiras tem condições de ser um clube que briga por títulos e que dá estrutura para o atleta render. Porque o Fabinho não é um jogador qualquer. Ele é um cara que veste a camisa e joga,
que não foge de jogo grande, que não tem medo de decisão. E isso é exatamente o tipo de perfil que o Palmeiras precisa no meio-campo. E é aí que a gente entra num ponto crucial. O Palmeiras tem que parar de se contentar com meias soluções. A gente precisa de jogadores que realmente façam diferença. E, se a diretoria vai investir, que invista em qualidade, em nomes que já provaram o seu valor. Não dá para ficar tentando acertar no escuro, tentando achar o próximo grande jogador em algum lugar do mundo. O Palmeiras é um clube gigante, com uma torcida enorme, com uma história de conquistas. E o time precisa de reforços à altura dessa grandeza. E se a gente for analisar, o Fabinho tem tudo para ser esse tipo de reforço. Ele chega com postura, com experiência, com futebol e ainda pode agregar ao elenco em termos de competitividade. Porque o Palmeiras precisa de competição interna, precisa de gente que puxe o nível do grupo. E isso é fundamental para manter a equipe sempre no topo. Agora, falando de outra situação importante, a gente precisa comentar sobre a mudança de postura do time em campo. A torcida já está cansada de ver um Palmeiras que parece travado, que parece com medo de jogar. E a realidade é que o time tem talento, tem peças, tem jogadores que podem fazer a diferença. O problema é que, às vezes, o time parece estar preso a um estilo de jogo que não combina com o elenco. A gente precisa de um Palmeiras mais agressivo, mais vertical, que jogue com intensidade. E isso passa pelo meio-campo. Porque se o meio-campo não entrega, o time fica refém de bolas longas, de chutões, de saída lenta. E isso não é o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser protagonista, tem que ter coragem. E isso, de novo, nos leva a pensar que um volante de qualidade, como o Danilo ou o Fabinho, pode mudar totalmente a cara do time. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o comentário de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras tem gerado verdadeiro frisson no cenário europeu. Durante uma recente entrevista, o técnico italiano, conhecido por seu currículo impecável e por estar entre os 10 maiores treinadores da história do futebol, segundo a France Football, fez elogios surpreendentes à equipe paulista. O Palmeiras é um time que joga com inteligência tática e possui jogadores de alta qualidade técnica. É um clube que sabe construir vitórias de forma organizada e elegante, disse Ancelotti, palavras que rapidamente viralizaram entre os torcedores e a imprensa internacional. O detalhe que chama a atenção é que Ancelotti, atualmente à frente da seleção brasileira, raramente faz declarações sobre clubes fora da Europa, o que levou jornalistas europeus a especular sobre um interesse mais profundo do treinador italiano pelo futebol sul-americano. Fontes próximas ao entorno do treinador afirmam que ele tem acompanhado o Palmeiras de forma atenta, não apenas por curiosidade, mas também pela forma como o clube tem se destacado nas competições continentais. Alguns veículos europeus começaram a levantar a hipótese de que Ancelotti poderia estar monitorando talentos do Verdão, talvez até projetando um movimento futuro para levar alguns jogadores à elite do futebol europeu. Além disso, os elogios de Ancelotti não se limitaram apenas ao desempenho técnico. Ele destacou a estrutura do clube, o planejamento de longo prazo e a capacidade do Palmeiras de formar atletas competitivos sem perder a identidade do futebol brasileiro. Para especialistas europeus, é raro um técnico da estatura de Ancelotti se expressar de forma tão detalhada sobre um clube fora de seu continente de atuação, o que alimentou ainda mais os rumores sobre algum tipo de interesse ou parceria em potencial.
Entre torcedores e comentaristas, o assunto se transformou rapidamente em especulação. Seria uma declaração inocente de reconhecimento ou o início de um movimento estratégico que poderia colocar o Palmeiras ainda mais no radar do futebol mundial? No meio esportivo, onde cada palavra de uma personalidade como Ancelotti é analisada e reinterpretada, a expectativa é grande. E enquanto o técnico italiano não se pronuncia novamente sobre o assunto, a imprensa europeia segue acompanhando de perto cada passo do Verdão, especulando sobre possíveis contatos, observações de jovens talentos e até estratégias de futuras negociações que poderiam surpreender o mercado internacional. Seja como for, uma coisa é certa. A menção de Carlo Ancelotti colocou o Palmeiras sob uma luz diferente na Europa, transformando elogios em especulações e aumentando ainda mais a aura de mistério em torno do futuro de jogadores e do próprio clube. E claro, fez com que fãs do futebol do velho continente passassem a olhar para o futebol brasileiro com atenção renovada, como se o Palmeiras tivesse virado, de repente, um ponto de referência fora de seu país. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avanti palestra!